Olá, Rafael, boa noite. Eu tenho 35 anos e não posso falar o meu nome verdadeiro, mas podem me chamar aqui de Oliveira, que é o meu sobrenome. Bem, este fato ocorreu quando eu morava em Park City, região metropolitana de Salt Lake, no estado de Utah, Estados Unidos. Sou brasileiro de família da religião Mórmon. Vou fazer um breve resumo sobre essa religião para quem não conhece entender um pouco melhor. Os Mormons pertencem à Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Pregam tanto a Bíblia quanto o Livro de Mórmon, escrito pelo profeta Joseph Smith. Os seguidores dessa religião guardam o domingo e não costumam fazer nada no dia de domingo, nem mesmo comprar ou vender. Eles têm um serviço de pregação onde eles vão de dupla nas casas falar aos moradores sobre o Livro de Mórmon. Esse serviço é feito em todo o mundo. Então, se você for Mórmon, é muito fácil entrar nos Estados Unidos, porque eles têm meio que um passe livre nos Estados Unidos. Ainda mais para quem deseja ir para Salt Lake, uma cidade em Utah onde tem a maior concentração de Mormons no mundo. Bem, e esse foi o meu caso. Assim que completei 18 anos, eu me inscrevi ao serviço de missionário e fui mandado para Salt Lake. E após morar ali por 5 anos e trabalhando no serviço de missionário, eu ganhei o meu visto de permanência nos Estados Unidos. E no fim do serviço missionário, eu consegui um emprego de segurança em uma estação de snowboard em Park City, uma cidade próxima a Salt Lake. A estação se chama Park City Mountain, pois literalmente fica em uma montanha rodeada de floresta. Park City Mountain é o maior resort dos Estados Unidos, que fica aberto durante as 4 estações, e tem mais de 330 pistas de esqui espalhadas por 3.000 hectares de terra. Bem, eu recebia muito bem para um brasileiro imigrante de 23 anos. Na época, em 2012, eu recebia em torno de $5.000. Muito dinheiro para um brasileiro. Mas para um americano, trabalhar quase todo dia em uma montanha onde não se vê nada além de neve e no frio abaixo de 0 é bem pouco. Na época, o dólar era mais em conta comparado ao real brasileiro. Mas esse valor de $5.000 na época dava um pouco mais de R$10.000. Mas, hoje em dia, $5.000 convertido em real dá um pouco mais de R$28.000. Trabalhei como segurança dessa estação por 2 anos e nunca aconteceu nada fora dos padrões da normalidade. Até que em 2014, eu recebi uma proposta de emprego para ser segurança no Deer Valley Resort, outra estação de snowboard em Park City. Bem, eu ganharia menos, mas a diferença é que eu trabalharia bem menos. Afinal, a estação de esqui e todos os jogos de inverno só funcionam no inverno mesmo, ao contrário de Park City Mountain, onde o inverno é durante as 4 estações. Deer Valley foi eleito 6 vezes como o melhor resort de esqui do mundo. É também o número 1 em serviço na preparação da neve e refeições na montanha. E mesmo eu recebendo menos, para mim seria uma honra trabalhar naquele lugar. Então pedi ao meu chefe a minha carta de demissão, acertei os meus honorários e parti para Deer Valley. Vale lembrar que eu fui recomendado pela mulher que chamarei aqui de Charlotte. Ela era muito minha amiga e esposa do ancião da congregação que eu frequentava em Salt Lake.
e por ser mórmon, eu tinha o privilégio de não trabalhar no domingo. O ancião nunca gostou muito de mim, apesar de não aparentar, mas os seus ciúmes eram claros quanto a mim e a Charlotte. A mesma me revelou tais ciúmes do marido e pediu que eu não ligasse, mas julguei melhor me afastar para não arrumar problemas. O Deer Valley possui uma infraestrutura luxuosa que inclui o Kids Club, um clube para crianças onde eles aprendem a esquiar, andar de cavalo, pescar, etc. A maior parte das crianças são mórmons, mas nem todas, e o meu trabalho era nessa área. Porém à noite, onde eu e outro segurança que chamarei aqui de Nikolai patrulhávamos todo o Kids Club e também a área de pesca. E para chegar até lá, deveríamos andar por uma trilha por dentro da floresta, mas a maior parte do trajeto de patrulha fazíamos de snowmobile, que é um tipo de motoneve, que é um veículo misto entre uma motocicleta e um carro desenvolvidos para andar em lugares com neve. O nosso turno se iniciava às 18 horas até às 6 da manhã do dia seguinte. Éramos responsáveis por essa área da qual citei acima. E haviam outros seguranças em outros setores do resort, onde nos comunicávamos com eles pelo rádio, caso alguma coisa desse merda. E por volta da meia-noite, estava Nikolai e eu dentro da cabana tomando um chocolate quente e nos preparávamos para a próxima patrulha, que começaria em 1 hora. O frio lá fora estava de congelar os ossos, e foi quando vimos a silhueta de algo grande passar pela janela da cabana. Sacamos as nossas armas e abrimos a porta da cabana. Lá fora estava uma escuridão total, mas mesmo assim vimos pegadas de algo bem grande que levava em direção da floresta. Nikolai pegou a moto de neve e me pediu para esperar na cabana, e ele levou a sua arma, lanterna e um rádio para se comunicar comigo, caso alguma coisa saísse do controle. O percurso do caminho por dentro da floresta congelada deveria ser feito a pé, pois como a neve havia coberto a trilha, era fácil sair da mesma e se perder ou ficar preso entre as árvores. Voltei para perto da lareira. Confesso que o meu parceiro era muito corajoso, pois era uma tortura sair naquele frio, ainda mais com a neve caindo lá fora. E depois de 2 goladas do meu chocolate quente, eu escuto 2 tiros ecoando de dentro da floresta pelas montanhas. Dei um pulo do sofá, peguei a minha arma, liguei o outro motoneve e fui em direção dos disparos. O meu susto foi tanto que eu esqueci a minha lanterna para trás. Iluminei o caminho apenas com o farol do veículo. Cheguei na entrada da floresta e tudo que vi foi o veículo de Nikolai tombado, estacionado na estrada. Tentei me comunicar com Nikolai, mas sem sucesso. Eu recebi uma chamada pelo rádio logo em seguida, e era de um segurança que fazia a ronda no estacionamento das estações esqui. Ele me perguntou sobre os tiros, e eu falei sobre a figura que rodeou a nossa cabana e do meu parceiro que perseguiu aquilo pela floresta. E provavelmente os tiros foram efetuados por ele. Porém, eu não conseguia comunicação pelo rádio. Esse outro guarda me pediu para voltar para a cabana, que ele estava se deslocando até mim, e chegaria em mais ou menos 20 minutos. Bem, eu apenas concordei.
E quando liguei o meu veículo para voltar para a cabana, eu fui atingido por algo que parecia uma abraçada, efetuada por uma coisa ou alguém que veio muito rápido em minha direção. Caí desnorteado e quando recobrei a consciência, eu estava sendo arrastado pela neve para dentro da floresta. Um ser muito grande me arrastava pelas pernas, floresta adentro. Eu tentei me soltar, e isso chamou a atenção da criatura até mim. Então, eu logo saquei a minha arma do coldre, e assim que aquela figura viu, ele me soltou e correu para além das árvores. Efetuei 5 disparos com a minha Glock, que tinha um pente padrão que comportava 17 balas. Me levantei rapidamente e corri no escuro, sem rumo e sem direção. E vez ou outra, eu percebi aquele vulto me seguindo. Eu deixei o medo tomar conta de mim e comecei a atirar para todos os lados, toda vez que percebi aquele vulto saindo por detrás das árvores. E quando se está em um ambiente escuro, de vegetação verde, é muito fácil avistar um vulto branco, como era aquela coisa. Mas quando se está em um cenário preto e branco, com árvores cobertas de neve, aquilo consegue se camuflar com muita facilidade. E tão logo eu percebi que estava em uma armadilha. A coisa não tinha real intenção de me pegar naquele momento. Até porque aquilo sabia que eu estava armado. Então, a qualquer momento, eu poderia lhe acertar um tiro. Aquela coisa era inteligente o suficiente, e como a mesma sabia que eu estava no escuro, a sua intenção a princípio era apenas me deixar sem munição. E depois que eu ficasse sem munição, aquilo partiria para cima de mim. E quando me dei conta dessa armadilha, eu só tinha apenas 2 balas. Tentei me comunicar pelo rádio com Nikolai e outros guardas, mas o rádio estava fora de alcance de sinal. Eu caminhei ao longo do caminho escuro, olhando ao meu redor e por entre as árvores. Pensei ter visto um par de olhos vermelhos e brilhantes, mas me convenci de que era apenas o meu medo. Continuei chamando o nome do meu amigo, na esperança de encontrá-lo vivo. Tínhamos nos separado desde a cabana, e eu o vi indo em direção à floresta, mas não o vi perseguindo a coisa. Eu olho para trás e vejo algo correr para os arbustos. Então percebi que era eu quem estava sendo perseguido. Eu procurei a minha lanterna no coldre direito do meu uniforme e nada. Daí eu me dei conta que realmente eu havia a esquecido na cabana. Bem, era tarde demais agora. Quebrei um galho de uma árvore e enrolei um pano em volta dele. Peguei o meu isqueiro e acendi o pano em chamas. Aquilo deveria durar cerca de uns 15 minutos. Eu olhei para trás e vi a criatura olhando dos arbustos. Eu mexi no rádio um pouco antes de ligá-lo. Chamei o meu amigo novamente, mas ele não atendeu. Talvez o sinal não o tenha alcançado. Bem, eu não sabia o que fazer. O meu último recurso falhou e agora eu estava correndo por uma floresta escura, em uma noite gelada, segurando um galho que era a única razão de eu ainda estar vivo. Eu verifiquei quantas balas eu ainda tinha e haviam 2 balas na arma. Não tanto quanto eu esperava, mas teria que servir. Eu vi uma clareira adiante, comecei a correr e a neve caindo pacificamente ao meu redor. A clareira estava silenciosa e eu vi uma árvore caída e decidi descansar. Fiz uma pequena pilha de lenha e acendi com a minha tocha improvisada.
Tirei alguns galhos e cascas das árvores próximas para manter o fogo aceso e arrastei algumas pedras para fazer um círculo ao redor. Encontrei uma lata ali próximo e a enchi de neve. Eu a coloquei em uma das pedras, pois eu precisava de água. Estava com muita sede e a minha sobrevivência dependia de calma e de uma boa estratégia. Faltavam algumas horas para o nascer do sol, mas, ao julgar pela neve que caía, mesmo de manhã, continuaria escuro. Mas qualquer pouco que clareasse seria uma vantagem para mim. Comi alguns mirtilos, que no Brasil é conhecido como blueberry, uma fruta de cor azulada, típica de regiões com temperaturas baixas. Após alguns minutos pensando no que fazer, eu percebi uma pilha de neve no meio da clareira. Era mais alto do que o resto e eu estava curioso. Eu caminhei pela neve até lá. E então eu limpei um pouco da neve. Ali havia uma jaqueta por baixo. Eu encontrei um braço e puxei. Era surpreendentemente pesado, mas consegui tirar o corpo da neve. Então eu o trouxe para mais perto do fogo. Tirei a sua bolsa congelada de suas costas, abri o zíper e não havia muito dentro do bolso da sua jaqueta. Mas encontrei um lenço e uma lata de feijão. Procurei em seus bolsos, mas não encontrei nada, exceto uma lanterna taser e um canivete suíço. Seria muito útil. E na jaqueta do morto tinha uma chave de fenda e um monte de outras coisas. Eu verifiquei a neve e ela tinha derretido em volta da fogueira. Tirei a lata das pedras e coloquei alguns comprimidos de cloro para purificar a água, pois eu não iria correr nenhum risco. Abri a lata de feijão e coloquei sobre as pedras. Eu estava faminto e não conseguia ouvir nada além do silêncio. Eu me senti como se estivesse sendo observado. Foi uma sensação familiar. Peguei o feijão e depois comi. Bem, eu não estava com tanta fome quanto antes. Segurei as minhas mãos sobre o pequeno fogo. Afinal, eu não queria sofrer ulcerações. E embora eu tivesse que me mandar dali, eu estava ficando impaciente. Me levantei e olhei em volta. Precisava encontrar um caminho de volta para a cabana. Mas primeiro, eu precisava escapar do que quer que estivesse me perseguindo. Continuei caminhando ao longo do caminho e desta vez sem tocha. Então, eu usei a lanterna taser que eu peguei na jaqueta do morto. O vento ficou mais forte e eu estava começando a tremer. Tirei o revólver, pois a coisa queria me matar. Mas eu não me entregaria sem lutar. Escutei os passos pesados me seguindo. Ouvi o vento soprando. Ouvi o clique do revólver quando me virei e disparei uma bala na direção do barulho. A bala atingiu a criatura no ombro e ele cambaleou alguns passos para trás e ficou surpreso, pois ele não esperava que eu me virasse. E ele também não esperava que a bala o acertasse. A coisa rugiu de raiva e ele me pegou e me jogou no chão com força. Então me jogou nas árvores e em seguida eu caí no chão congelado, a neve suavizando o impacto. E então eu procurei o revólver em volta e o peguei na neve. A criatura estava vindo em minha direção e aquilo era a coisa mais horrível do mundo. Deveria ter por volta de 2,5 metros de altura. O seu corpo era coberto por pelos brancos e falhos
era muito peludo na cabeça, mas o seu tórax e pés não tinham pelos. Os olhos da coisa eram vermelhos como fogo, tinha um focinho com dentes como os de cães e um nariz preto na ponta. Não pude notar as suas orelhas, mas notei os seus dedos grossos e não tinham garras e nem unhas longas. E na parte onde os pelos eram falhos, a sua pele era totalmente rosada. Eu pulei para o lado e ele bateu em uma árvore, pois como era muito ágil e grande, ele não conseguiu parar. A coisa se virou para olhar para mim, mas logo foi eletrocutado pelo taser da lanterna. Ele caiu desnorteado e então eu apontei o revólver para sua cabeça. O som ecoou pelas árvores e eu o acertei na cabeça com o único tiro que me restava na pistola. Coloquei o revólver no coldre e caminhei em direção ao corpo caído. Eu o chutei apenas para ter certeza que ele estava morto. E então eu me virei. Observei enquanto o sangue se acumulava na neve, agora vermelha, e eu estava com uma estranha satisfação. Pois é surpreendente o que um homem pode fazer quando está em apuros. Eu tropecei de volta para o caminho até a cabana e continuei ao longo dele. As árvores começaram a diminuir e finalmente eu localizei a cabana ao pé da montanha. Saí da floresta e com o vento tentando me levar para longe. Eu vi a cabana próxima. Havia uma luz laranja emanada da janela. Eu andei pela neve, tropeçando e quase caindo na neve, que agora, a mesma, estava na altura dos meus joelhos. O meu pé prendeu em algo e eu caí de cara na neve. A exaustão finalmente me atingiu e eu não queria me levantar, pois era estranhamente confortável ficar ali na neve. Eu tinha mais proteção contra o vento e poderia finalmente me deitar, mas essa sensação era o meu corpo desistindo de lutar pela sobrevivência. Eu tirei os meus óculos quebrados do rosto e me sentei. Eu não estava longe da cabana. Arrastei-me em direção à porta e lentamente ficando mais úmido e com frio. Eu me levantei e dei os passos finais até a porta. Virei a maçaneta e desabei lá dentro. Eu pensei ter ouvido vozes antes de desmaiar. Acordei, era por volta de meio-dia. Estava seco e deitado no sofá de frente para a lareira a lenha. O meu corpo doía por completo. Eu estava sem voz e com um grande resfriado. Eu havia sido resgatado pelaquele guarda que estava no estacionamento. O mesmo guarda que me atendeu horas antes pelo rádio. O Nikolai nunca foi encontrado. Eu contei toda a história para o guarda e a polícia foi acionada. Os policiais fizeram uma busca e encontraram apenas o corpo na neve próximo à fogueira e também o sangue a 200 metros da fogueira. Encontraram também pólvora próximo ao sangue, que provavelmente era o disparo efetuado pela minha arma. Estranhamente, o ancião da congregação de Salt Lake City desapareceu por alguns dias. E quando ele retornou, eu já estava de volta ao Brasil. Um amigo da igreja disse que ele estava com um curativo na cabeça e um no ombro esquerdo, no mesmo lugar que eu acertei a fera. Eu tenho certeza que ele era a criatura e preparou essa emboscada para mim. Por via das dúvidas, eu larguei a religião e hoje
Eu vivo em alguma cidade do sudeste do Brasil. Boa noite. Essa história o meu avô me contou algumas vezes. E ele diz que se passou com um parente nosso. E já faz muito tempo. E eu acho que esse parente já faleceu. E eu nem o conheci. Bom, o meu avô relata que o seu primo se chamava Arthur. E que também era o seu vizinho. E morava em um sítio no interior de Minas Gerais. E gostava muito de ir aos bailes que tinha na cidade. E naqueles bailes de comunidades rurais, cada lugar tem um santo padroeiro das igrejas, das pequenas comunidades rurais. E no dia de cada santo, cada bairro realiza uma festa de quermesse. E certa noite, o Arthur decidiu ir num festejo de uma comunidade vizinha à sua. E antes da festa, tem a missa como de costume. Mas o jovem rapaz ia mesmo para dançar no baile e curtir. Chegou na hora da missa e estava todo mundo dentro da pequena igreja. E só os churrasqueiros e organizadores da festa é que estavam no barracão fazendo os últimos preparos. Então, Arthur esperou a missa terminar para encontrar uns colegas e beber, dançar, etc. Acabou a missa e o pessoal foi todo para o barracão comprar comida, cerveja e churrasco. E nisso, o rapaz encontrou alguns colegas. Então ficaram juntos bebendo e comendo um churrasquinho. E logo, cada colega de Arthur tirou uma moça para dançar. E foram para o meio do barracão dançar um forró. Mas o rapaz não tinha avistado nenhuma moça sozinho para convidar ela para dançar. Então, ele ficou olhando somente os colegas dançarem. Mas de repente, o Arthur ouviu um psiu. Ele olhou em volta e não viu ninguém o chamando. E depois, ouviu novamente aquele psiu. Olhou para fora do barracão e perto do banheiro estava uma linda moça acenando para ele. Ela usava um vestido branco, a sua pele era branca, cabelos pretos longos, corpo esbelto e aparentava ter uns 22 anos por aí. Arthur ficou encantado com a moça e acenou de volta. Então, ela fez um sinal com a mão, chamando ele para ir até lá. Ele foi, e ao chegar até ela, a cumprimentou pegando na sua mão, e em seguida exclamou: "Nossa, que mão forte, moça!" Ela disse que era por conta do frio, e por isso ela estava tremendo e enrijecendo com força as mãos. Então, os dois conversaram por bastante tempo e se conheceram melhor. Ela disse que se chamava Jade e que estava solteira. Então, depois de uma longa e boa conversa, o rapaz a convidou para ir até o barracão dançar com ele, mas ela se recusou dizendo: "Desculpe, mas eu não poderei. Está ficando tarde e eu preciso ir embora. Eu vim sozinha e a minha família está preocupada." "Tudo bem, não se preocupe, eu te levo. Eu também vim sozinho." "E nós vamos conversando. Só espera um minuto que eu vou me despedir dos meus colegas e já volto", disse o Arthur. Então, o Arthur foi até o barracão e se despediu dos amigos, dizendo que tinha conhecido um mulherão e que iria levá-la para casa
mas antes iria tentar ficar com ela. Então seus amigos o desejaram sorte e ele foi até a Jade, que estava num canto sozinha, perto do banheiro, onde ninguém estava transitando. Ele chamou a moça para ir embora. Eles entraram na caminhonete e Arthur a pediu explicações do trajeto. Então ela foi explicando o caminho. E era por uma estrada de terra. Aliás, tudo ali era estrada de terra. Um caminho bem esburacado e a lua cheia brilhava no céu aquela noite. Então eles foram conversando bastante e já era quase meia-noite. E o rapaz perguntou à moça se estava longe da casa dela. E ela disse que estava pertinho, mas ele estranhou, porque ele não viu nenhuma casa por perto, pois ali havia somente matagal. E um tanto depois, logo eles chegaram na porteira de um lugar isolado, que tudo indicava que ali bem distante havia um sítio. A Jade pediu para parar o carro, que dali em diante ela iria andando. O Arthur parou a caminhonete, ambos desceram e se beijaram. Arthur disse que a levaria até em casa. Então, ambos seguiram o resto do trajeto a pé. Mas Arthur continuou a conversa e questionou se Jade gostava de sair sempre à noite. E ela respondeu que sim, e que normalmente saía sozinha. Então Arthur a perguntou: "Mas você não tem medo de andar por aí sozinha durante a noite?" "Não, eu não tenho. E você, tem?" disse Jade. Arthur disse que também não. Ao que a moça respondeu que ele deveria ter. E nisso, diante dos olhos de Arthur, aquela moça de corpo frágil foi tomando uma feição animalesca. Ela agia como se estivesse possuída. Arthur tentou acalmá-la. Ela sofreu uma espécie de convulsão e caiu desmaiada no chão. Arthur tentava acordá-la e quando ia pegar nos braços para levar de volta até a caminhonete e dali irem até um hospital, ele percebeu que o corpo da moça estava sofrendo um tipo de mutação. Agora ela estava assumindo uma forma animalesca. E de repente ela abre os olhos e olha diretamente para Arthur. Os olhos da moça agora eram vermelhos como sangue. E ela disse: "Como você foi legal comigo, eu só ficarei com uma parte sua." Arthur a deixou ali sozinha e correu de volta para a caminhonete. A moça, que agora já havia se transformado em uma fera assustadora, se levanta e derruba Arthur no chão. E como ele era do tipo brigão, ele sempre andava com um canivete na cintura. Então, ele logo tira o canivete e acerta no meio da barriga da criatura, que solta Arthur e dá um urro de dor. Arthur se levanta e corre até a caminhonete. Porém, o lugarzinho era estreito demais e ele precisava fazer a volta com o carro. Ele demorou uns 2 minutos para fazer isso, mas logo viu aquela besta fera vindo correndo como um animal na direção do carro. A criatura deu um salto e caiu em cima do capô da caminhonete. Aquela coisa babava e mostrava os enormes dentes para Arthur. Ele conta que a cabeça daquele ser parecia muito a de um cão, e uma pelagem negra cobria todo o corpo da criatura. Arthur freou bruscamente o carro. A criatura se desequilibrou e caiu 5 metros à frente.
Mas antes que aquilo se levantasse, Arthur passou com a caminhonete em cima da fera, que ficou ali, imóvel no chão. Ele parou o carro e foi até lá, e percebeu que os ossos da criatura estavam esmagados devido ao peso da caminhonete. Então, o Arthur ficou na dúvida entre ir embora ou seguir pela porteira do sítio para ver se encontrava alguém para relatar o caso, pois ele era alguém muito direito. E se aquela criatura era realmente aquela moça, ele não poderia deixá-la ali. Precisava, no mínimo, avisar a sua família. Então ele pensou bastante e decidiu atravessar a porteira e ver se encontrava esse tal sítio onde a moça falou que morava. E depois de andar uns 3 quilômetros, ele avistou uma casinha. Bateu na porta e de lá saiu um casal muito simpático. Ele perguntou se eles conheciam a Jade e passou as características dela para o casal. Então, os mesmos alegaram que eram os pais da moça. Arthur contou tudo o que aconteceu. E aquela senhora começou a chorar e disse que a filha carregava essa maldição. E que naquela noite ela havia fugido de casa. Arthur então levou o casal até o corpo da Jade. E ele estava muito triste por a ter matado. Bem, mas ele não tinha outra escolha. E assim que chegaram até o local, o corpo da garota não estava mais ali. E quando Arthur se vira para perguntar ao casal o que poderia ter acontecido, ele recebe um forte golpe na cabeça e desmaia. Naquela mesma noite, ele é acordado em um quartinho pequeno. Ele estava deitado e acorrentado na cama. O casal estava ali esperando Arthur acordar. Então, ele logo vê Jade entrando no quartinho, como se nada tivesse acontecido com ela. O pai de Jade sai e volta com um ferro em brasas. A Jade vira para Arthur e diz para ele se acalmar, pois como ela havia prometido, ela só iria ficar com uma parte dele. E diante dos olhos de todos, a Jade novamente começa a se transformar naquela fera horrenda. Arthur grita de desespero, mas com apenas uma bocada, a fera arranca a perna esquerda de Arthur. E sangue cai para todos os lados. Mas em seguida, o velho estanca o sangue com aquele ferro em brasa que ele tinha nas mãos. Arthur desmaia, enquanto Jade devorava sua perna, ali mesmo em sua frente. Arthur só se lembra de acordar no outro dia em um hospital, e ele estava sem a perna esquerda. A polícia o interroga e diz que ele foi encontrado pelos amigos deitado no chão da estrada do sítio aonde ocorria a festa, do lado de sua caminhonete. Ele contou todo o ocorrido para a polícia. Porém, quando os policiais chegaram no local, só encontraram aquela velha casa. Estava vazia. E tudo indicava que quem morava ali havia ido embora às pressas. Bem, vocês podem até duvidarem deste relato, mas eu acredito, pois já fiquei sabendo de vários casos onde pessoas se envolvem com desconhecidos por meses, começam um namoro sério, e quando o desconhecido ganha a confiança da pessoa, ele a sequestra e a vende para traficantes de órgãos humanos, onde muitas vítimas são até mesmo mortas. Então, cuidado com quem você anda, pois o inimigo pode ser quem menos você imagina. Boa noite.
Essa história que vou contar aconteceu quando eu ainda era adolescente e morava em Serra Talhada, no sertão pernambucano. Na época, eu tinha 17 anos e, como todo adolescente, gostava de viajar. E todos tínhamos vontade de passar um final de semana no Balneário de Caldas, que fica na cidade de Barbalha, localizada no sul daquele estado. Fizemos então os preparativos para a nossa aventura. Porém, combinamos que não iríamos ficar em um hotel, pois assim poderíamos aproveitar bem as noites. Ficaríamos em um lugar que chamam de o Cruzeiro, onde durante o dia muitas pessoas costumam acampar. Mas dizem que à noite o local se torna mal assombrado. Bem, tudo correu às mil maravilhas durante o dia. Nos divertimos muito no balneário e, ao entardecer, fomos ao tal cruzeiro para passar a noite. Éramos 8 pessoas, 4 homens e 4 mulheres. Levamos apenas uma barraca e vários colchonetes. Fizemos uma fogueira e ficamos conversando besteira. A vista de lá era muito linda. O céu estava limpo e a lua cheia clareava bastante. Até então havia ocorrido tudo bem. Porém, o resto de nossa noite iria se transformar num pesadelo dos mais horríveis. Mais tarde da noite, começamos a ouvir um barulho que vinha da mata próximo onde estávamos. Pensamos em algum animal, mas com a fogueira acesa, ele não se aproximaria. Mas logo começamos a ouvir sussurros vindo da mata. E esse sussurro, somado com o assobio do vento daquela noite, deixava o ambiente ainda mais sinistro e carregado. Tentamos ficar calmos para não assustar as meninas. Porém, estávamos temerosos, pois nenhum de nós tinha trazido nenhuma espécie de arma. Foi quando a minha namorada deu um grito e todos se levantaram assustados. Ela disse ter visto uma silhueta passando na mata. Bem, não tinha mais como manter a calma. Estávamos realmente apavorados. Para voltar ao vilarejo onde ficava o balneário, tínhamos que atravessar a mata. Então resolvemos que só voltaria quando amanhecesse. E neste momento, começamos a ver vultos aparecerem da mata, um depois do outro, até formar um total de 10 vultos. Apontavam para nós e cochichavam palavras incompreensíveis. Chamavam nossos nomes e davam gargalhadas. De repente, se viraram e voltaram para a mata. Porém, aleatoriamente continuavam chamando os nossos nomes de dentro da mata. Pedimos para as meninas ficarem dentro da barraca, enquanto decidíamos o que fazer. Resolvemos que 2 de nós ficariam, e 2 iriam ver o que estava acontecendo. Foi um erro. Não deveríamos nunca ter ido atrás daqueles vultos. Eu e outro colega pegamos um pedaço de pau e seguimos com muito medo, mas não podíamos demonstrar. E quando entramos na mata, comecei a sentir uma fadiga nas pernas. Ouvia gritos e gemidos de desespero. Notamos vultos passando rapidamente entre os arbustos. Perguntei quem estava lá, mas só tive como resposta uma risada sinistra. De repente, vozes vindo de todas as direções nos deixaram confusos, junto com várias risadas de criança. Começamos a correr e nos perdemos um do outro. Maior foi a minha surpresa
quando uma criança de mais ou menos uns 10 anos apareceu em minha frente e disse: "Por favor, nos ajude." A criança pegou a minha mão e me levou a um local próximo de onde estávamos. A sua mão era gelada. E lá chegando, vi um caminhão virado e vários corpos no chão. Fiquei sem saber o que fazer. Pedi à criança que aguardasse, que iria pedir ajuda. Então, a criança se ofereceu a me levar para o acampamento. E quando cheguei, contei a todos o que eu tinha visto e decidimos pedir ajuda. Quando olhei de volta para a criança, a mesma havia sumido. E imaginamos que o garoto havia voltado para o local do acidente. Quando chegamos ao vilarejo, procuramos o posto policial e contamos o que tinha ocorrido. O policial deu uma risada na nossa cara. Não entendemos nada na hora, mas ele contou que há 10 anos atrás, um caminhão carregando 10 adultos e uma criança havia virado na estrada e ninguém sobreviveu. Desde então, muitas pessoas têm visto coisas sobrenaturais no lugar. No outro dia, resolvemos ir até o local do acidente. E lá encontramos 11 cruzes e muitos restos de vela que foram acesas em memória daquelas infelizes almas. Com certeza fomos então visitados pelas almas das vítimas daquele trágico acidente. Não é preciso dizer que eu fiquei pálido e com os cabelos em pé. No mesmo momento, fomos embora daquele lugar. Essa experiência ficou gravada em nossas mentes. E até hoje comentamos aquele incidente, o qual nunca será esquecido. Boa noite. Boa noite, sou de Cuiabá, Mato Grosso, e tenho 19 anos. Tudo começou num certo dia, quando uma irmã da igreja veio falar com a minha mãe depois do culto. Na época, eu tinha 12 anos de idade. Essa irmã disse para a minha mãe que teve uma revelação, e que nesta revelação havia um espírito de bruxa na minha casa. Poucos dias depois, estava fazendo muito calor. E como só no quarto dos meus pais tinha ar-condicionado, eu e meu irmão acabamos indo dormir lá. E nesta noite, eu comecei a ter terríveis pesadelos com uma bruxa. No sonho, ela abria a porta do quarto da minha mãe e falava que ia explodir tudo. E ficava arrastando as unhas na parede, com aquele som infernal e agoniante. Logo após, ela entrou no banheiro, fechou a porta e explodiu. Então, eu acordei suado. E muito assustado, imediatamente acordei os meus pais. Eu estava chorando muito e contei o que havia sonhado. Os meus pais oraram e o restante da noite eu dormi normal. Porém, o pesadelo não havia acabado. Passei cerca de 3 dias tendo pesadelos com essa bruxa e dormindo muito mal. E para piorar mais a situação, comecei a vê-la pessoalmente. Ou seja, acordado na minha frente. Eu a via correndo pela casa, arrastando as unhas nas paredes, exatamente como no sonho. Era tão atordoante que a minha mãe teve que faltar no serviço para ficar comigo em casa. A bruxa era horripilante, com baixa estatura, cerca de 1,5 m. Era exatamente como descrevem em filmes, com narigão, queixo grande e pontudo como uma verruga,
e tinha os cabelos todos desgrenhados, como se tivesse levado um choque. E apenas eu era o único que via esta bruxa. E como a minha mãe tinha faltado do serviço, ela pediu que eu tocasse um pouco de clarinete para ela ouvir, pois faço parte da orquestra da minha igreja desde os meus 8 anos de idade. A minha mãe então se sentou e eu comecei a tocar. Neste mesmo momento, o chuveiro do quintal da minha casa abriu sozinho. Ou seja, começou a sair água sem ninguém tê-lo ligado. Eu e minha mãe fomos lá no fundo da casa verificar. E então eu deixei o instrumento na sala. E nisso, o chuveiro fechou sozinho. Porém, o chão estava todo molhado, como se o chuveiro realmente tivesse sido ligado por alguém. E enquanto nós estávamos no fundo, o instrumento que eu havia deixado na sala começou a tocar sozinho. Porém, não tocava uma melodia, mas era como se alguém tivesse o assoprando mesmo, sem nenhuma nota. E isso durou uns 4 segundos. Tempo suficiente para perceber que não era coisa da nossa cabeça. E logo após isso, a minha mãe orou comigo. E a partir daí, eu nunca mais vi e nem sonhei com essa bruxa. E até hoje eu agradeço a minha mãe por estar comigo quando tudo isso aconteceu, porque ninguém acreditaria em mim. Mas como ela viu e ouviu, ela própria confirma. Hoje tem cerca de 6 a 8 anos que eu a não vejo, mas isso me deixou muito traumatizado. E por isso que eu não gosto nem de ouvir falar de filmes de terror, que eu tenho medo. Boa noite. No ano de 1967, a minha avó paterna deu à luz ao seu último filho e o chamou pelo nome de Josué. Segundo ela, a criança era um bebê muito bonito e saudável. E quando o pequeno completou 6 meses de vida, a minha avó recebeu a visita de uma conhecida da família. Então, ela convidou a mulher para entrar na humilde casa de ripas, muito comum no interior do Mato Grosso, local onde a minha avó vive até os dias de hoje. O pequeno Josué estava deitado em uma rede, dormindo. A mulher imediatamente fitou os olhos no garoto. A minha avó diz que ela sorriu e, virando-se para ela, disse: "Que lindo menino! Posso segurá-lo?" A minha avó era muito ciumenta com seus pequenos, mas concordou que a mulher o segurasse em seus braços. Então, a mulher segurou Josué e disse: "Olha, se não quiser-lo criar, pode dá-lo para mim." "Claro que quero criar o meu filho!" retrucou a minha avó, tirando o pequeno dos braços daquela mulher. A mulher, com uma cara de fúria, se retirou e a minha avó devolveu o garoto à rede no qual ele dormia antes. Conta a minha avó que naquela mesma noite, enquanto dormia com o menino apoiado em seu seio, ao abrir os olhos, viu na beira da sua cama uma mulher toda vestida de vermelho, com um véu também vermelho e transparente, cobrindo a sua face já envelhecida. E tinha longos e lisos cabelos brancos. A minha avó, sentindo muitos arrepios e medo ao olhar para aquela mulher, que logo estendeu os braços como se quisesse segurar a criança,
e a minha avó percebeu que as suas mãos eram tão brancas e magras que se podiam ver os ossos. Rapidamente, a minha avó abraçou o menino e acordou meu avô. Quando ela retornou a olhar para a beira da cama, a mulher havia desaparecido. No dia seguinte, ao acordar, a minha avó percebeu que o bebê rejeitava o seu seio e não queria mamar. Então ela, muito preocupada, levou a criança até o farmacêutico, pois naquela época era muito comum as pessoas se tratarem com o farmacêutico, até porque era de difícil acesso médico em uma zona rural. Bem, o farmacêutico nada pôde diagnosticar. Então, o menino foi se arruinando, até que 3 dias depois ele acabou falecendo. Antes da visita da mulher, Josué era uma criança saudável. E depois da visita e da visão da velha de véu, a criança definhou. E a minha avó acredita que a morte da criança está ligada com aquela velha, que na verdade era conhecida por muitos por praticar magia negra na região. Boa noite. Este relato ocorreu com a minha avó por volta dos anos 60, em Cuiabá, no Mato Grosso. A minha mãe era criança na época e sempre conta este relato. Nesta época, a minha avó tinha uma vizinha que não me lembro o nome. E ela fazia trabalhos de magia negra. A minha avó mantinha um relacionamento cordial com ela, mas não era amizade. O marido dessa mulher trabalhava em uma hidrelétrica, que era a empresa que fornecia energia elétrica na época. Então, esta vizinha contou para a minha avó que iria fazer um trabalho para o seu marido morrer. E a minha avó ficou chocada com aquilo. E não concordando, disse para a vizinha: "Eu te desconjuro se você fizer isso." A mulher não gostou do que a minha avó disse e nunca mais falou com ela. Bem, alguns dias se passaram. E o marido dessa vizinha estava trabalhando. Então ele subiu em um poste e foi eletrocutado. Morreu na mesma hora com o choque que levou. E depois de um tempo, essa vizinha da minha avó também veio a morrer. Bem, só sei que a partir daí, a vida da minha avó virou um inferno. A vizinha falecida aparecia constantemente para ela. Puxava o pé dela à noite, derrubava a minha avó da cama. E às vezes, quando a minha avó estava andando na rua, aquele espírito a derrubava sem explicação nenhuma. A minha avó não estava mais aguentando aquilo. Em uma noite, ela relatou que a mulher apareceu no quarto e puxou o pé dela. A minha avó acordou e falou bem firme: "Vai pro inferno que é o seu lugar." E a partir desse dia, isso nunca mais aconteceu. E todos aqueles fenômenos pararam. Esta é uma história real contada pela minha avó. E também pelas minhas tias e pela minha mãe, que se lembram muito bem de tudo. Boa noite. O que vou relatar aqui é realmente um fato que eu presenciei. Em 2004, quando eu tinha 14 anos, assim como hoje, tinha muita dificuldade em dormir à noite. Não era por medo ou por nada,
pois dos meus 14 anos, eu só tinha atenção para o amor inatingível, no qual não vem ao caso. Bem, era uma noite normal, tranquila de verão, talvez primavera. Me lembro que não estava frio. Deitei na cama sem sono. Eu precisava dormir cedo, pois no dia seguinte eu tinha que ir para a escola. Mas deitar sem sono na cama é a pior coisa que se faz quando se tem dificuldades para dormir. Na cama, a gente perde a noção do tempo. Mas eu acho que já passava das 3 da manhã. Então, logo escutei o barulho da chuva cair no telhado. E em seguida, comecei a ouvir um choro seguido de uma risada estridente. Era um choro de bebê e uma risada maligna que também parecia vir do bebê. Aquela risada não vinha da casa de nenhum dos meus vizinhos, pois dava para se ouvir nitidamente aquilo vindo da rua. A risada e o choro não parecia vir de dentro de nenhuma casa. Você percebe quando o som vem de algum lugar fechado por 4 paredes. E aquele som vinha da rua de trás, ou um pouco mais perto. Eu já estava me irritando com o barulho. Além de ter que enfrentar o sono no dia seguinte, eu teria que aguentar uma noite irritante. E foi quando eu ouvi um grito alto de um homem com voz forte. Parecia um grito de desespero, aquele do tipo de filmes de terror. Mas depois disso, eu só escutei o silêncio da noite e não dormi. Porém, não foi pelo fato de escutar aquilo tudo, pois eu estava indiferente com aquilo. A minha preocupação era outra, como eu havia dito lá atrás. Então, eu não me importei com isso, até umas semanas depois. Essa parte eu nunca soube contar muito bem, mas vou tentar fazer o meu melhor. Em um final de semana depois disso, eu fui com uns amigos no sítio do avô de uma amiga nossa. Lugar muito bonito. E bem de noite, havia um monte de adolescentes em um lugar escuro no meio do nada. E isso sempre acaba em histórias de terror. Mas ninguém conhecia nenhuma história boa. Então decidimos pedir para o avô da nossa amiga contar. Vocês sabem como é pessoa velha de cidadezinha. Sempre tem alguma coisa assustadora para contar. E eu me lembro das palavras dele. E o velho disse: eu não conheço nenhuma história de terror. Desculpem, mas vou contar uma coisa que um conhecido meu me contou há muito tempo atrás. Não é bem uma história de terror. É mais sobre superstições dos tempos mais antigos. Na época em que as pessoas carregavam amuletos da sorte e de proteção. O meu amigo era um desses supersticiosos e sempre carregava alguns dentes de alho no bolso e na camisa. Certa noite, ele estava voltando de um bar a cavalo e ele tinha que passar no meio de um canavial. E no caminho, ele viu um bebê chorando na beira da estrada. Lógico que ele não podia deixar o bebê ali. Então, ele pegou o seu grande chapéu de palha e colocou o bebê. Colocou o chapéu no colo, subiu no cavalo e continuou a viagem. No meio do caminho,
ele escutou uma voz maléfica vindo do meio do canavial. E aquela voz dizia algo do tipo: "Anda logo, não vai fazer nada com ele não?" E em seguida, aquela coisa que estava no canavial começou a dar uma risada macabra. E foi quando o meu amigo ouviu o bebê falando. Porém, ele não tinha certeza se a voz vinha da boca do bebê. Mas com certeza a voz vinha dele. E o bebê disse: "Não posso, ele está com alho na camisa." Isso era o que ele dizia. E sem pensar duas vezes, o meu amigo jogou o bebê no meio do canavial e saiu disparado com o cavalo. Depois de ouvir essa história do velho, não deu para deixar de relacionar com o que eu tinha presenciado semanas atrás. E fiquei com aquela história na cabeça. Mas por outro lado, decidi acreditar que a história do velho era apenas coincidência. Alguns dias depois, estava eu em minha cama. E como sempre, estava sem sono. E foi quando, lá por volta das 3 da manhã, comecei a escutar aquele choro de criança novamente. E parecia que vinha da rua de trás. Então, para tirar essa história a limpo, eu decidi sair lá fora para poder provar para mim mesmo que não era nada demais. Mas o que vi naquela noite me fez arrepender de ter levantado da cama. O que vi ali fora provocando aquele choro era uma criança que estava na esquina da minha rua. A minha rua era bem escura e pouco movimentada. E naquela hora da noite, com certeza não haveria ninguém passando por ali. A criança estava a uns 30 metros de mim. Dei alguns passos para fora do portão da minha casa e pude ver melhor. Era um garoto de aproximadamente 10 anos de idade. Ele era bem magro. A sua pele era vermelha. E da sua cabeça saíam 2 chifres negros. E ele possuía um rabo comprido. E assim, eu pude ver que aquela coisa não era deste mundo. A criatura olhou diretamente para mim. E neste momento, eu percebi que aquele ser maléfico não tinha olhos. E no lugar dos seus olhos, haviam 2 buracos negros. A coisa abriu a boca, mostrando as suas enormes presas afiadas. Em seguida, apontou o dedo indicador na minha direção e deu aquela risada macabra. A mesma risada que escutei semanas atrás. As minhas pernas ficaram bambas e a criatura fez menção de vir em minha direção. Eu caí de costas. Me levantei rapidamente e corri para dentro. Entrei em casa tão afobado que nem me lembrava se havia trancado o portão do cadeado. Uns 10 minutos depois que o susto passou, peguei o meu celular e liguei para a polícia. Disse que havia uma criança chorando na esquina da minha casa, àquela hora da noite. A atendente me encheu de perguntas e pediu até que eu fosse lá e ficasse com a criança até a polícia chegar. Eu disse a ela que não e desliguei em seguida. Uns 10 minutos depois, eu vejo as luzes do giroflex passar pela minha rua. Fui até o portão e abri só o necessário para espiar. Mas como era de se esperar, aparentemente
a polícia não encontrou nada. Queria muito ver a cara dos policiais a se depararem com o demônio em forma de criança. Depois daquele dia, eu nunca mais escutei o choro e nem as risadas. E até hoje não tenho uma opinião formada sobre isso. Mas acho que de certa forma o que eu vi tinha alguma ligação com a história do velho. Ou talvez fosse um demônio que se materializou no plano físico. Bem, eu tenho certeza que isso realmente aconteceu. Cabe a vocês acreditarem ou não. Mas eu gostaria de ouvir algumas opiniões construtivas. E se alguém sabe mais alguma coisa sobre algo do tipo, por favor, deixe nos comentários. Pois tudo isso que eu vi e presenciei foi real e não inventei nada aqui. Boa noite. Isso aconteceu há mais ou menos há 7 ou 8 anos atrás. Eu estava com 8 anos de idade e o meu irmão com 11. O meu irmão se chama Caio e o amigo dele se chama Pedro. Nós estávamos brincando no jardim e eu, como gostava muito do meu irmão, fui junto deles. A gente ficou correndo lá fora por um tempão. E então, logo cansamos. Onde moramos, tem uma pequena floresta que fica de um lado. E atrás da minha casa, tem uma rua bem movimentada. E em frente da minha casa, tem um trilho de trem, que passa por perto da casa. Essa linha de trem corta a floresta. Porém, nenhum trem passa por ali. E a linha está abandonada há um tempão. Nós estávamos entediados e decidimos acabar entrando na mata. E aquilo era um grande erro para um garoto de 11 anos, um de 12 e um de 8. Estávamos andando pela floresta e nunca havíamos ido tão longe assim. Eu queria voltar para casa, mas os garotos queriam ficar. Então eu não conseguia voltar sozinho. Daí foi quando nós vimos os trilhos de trem. O Caio e o Pedro saíram correndo e eu fiquei ali parada e comecei a chorar. O Pedro, que era o bonzinho, voltou e falou que estava tudo bem e que eu não precisava chorar e que nós já estávamos indo embora. Começamos a andar de novo e fomos em frente, saindo dos trilhos e entrando no mato. E depois de um bom tempo andando, vimos mais para frente a mata se abrindo. Eu fiquei relaxada e contente, achando que era o caminho da minha casa. Mas quando chegamos perto, era o trilho de novo. A gente achou estranho, porque havíamos acabado de sair dele. Mas como a gente fez algumas curvas, simplesmente achamos que tínhamos feito um círculo. Então viramos para trás e começamos a andar de novo. Depois de mais um tempo andando, chegamos a um barranco que não tínhamos visto antes. O meu irmão Caio falou que sabia onde estávamos, pois ele já havia ido lá subir aquele barranco. E daí continuamos em frente. Mas alguns minutos depois, acabamos
acabamos voltando para outro ponto dos trilhos. O meu irmão olhou para um lado, olhou para o outro e andou um pouco mais para frente. Eu fiquei parada lá no meio do trilho, olhando para um lado e para o outro para ver se algum trem passava por ali. Foi aí que o meu irmão voltou e falou que a gente estava perdido. Eu comecei a chorar de novo, mas o Caio simplesmente agarrou a minha mão e me arrastou para continuarmos andando, como se estivesse tudo bem. Ficamos andando por volta de mais 1 hora, seguindo aquele trilho. E foi aí que comecei a ouvir uma música tocando. Era maravilhosa e parecia ser um flautista. A música tocava e parava, e depois de um tempo tocava de novo. Então começamos a seguir a música. Nós estávamos andando pelos trilhos e logo percebi que havia alguém andando em volta da gente. E depois de algum tempo, aquela música estava vindo de dentro da mata. E para continuar seguindo ela, eu tinha que sair dos trilhos. Sabia que aquilo era perigoso, pois nem sabia quem estava tocando aquela música. Logo então, a música parou de tocar e nós ficamos parados olhando para dentro da mata, para o lugar aonde tínhamos ouvido ela pela última vez. Logo, ouvi o som de alguém andando atrás da gente na mata. E a música começou a tocar na nossa frente, como se estivesse avisando que o perigo se aproximava. Eu não pensei 2 vezes e corri na direção da música. Ficamos andando por mais meia hora dentro da mata, ouvindo aquela flauta tocar. Aquela melodia tocava e parava, e às vezes fazendo a gente mudar de direção. O som daquela flauta não parecia estar muito longe, mas não conseguíamos ver de onde estava vindo o som. Nós não víamos mais ninguém naquela mata, e também não ouvíamos os passos de ninguém, o que é bem difícil de acontecer se tivesse mais alguém lá no meio do mato com a gente. E após um tempo andando, eu vi uma construção e a estrada. E nós saímos correndo para lá. Era um centrinho de compras aqui da cidade, onde tem uma padaria, umas lojinhas e alguns restaurantes. O centrinho ficava a alguns quarteirões da minha casa. E na frente da padaria estava a minha mãe chorando, e o meu pai abraçado a ela, conversando com um policial. Assim que eu vi eles, eu saí correndo na direção deles. A minha mãe me abraçou e me pegou no colo. E em seguida, deu uma bronca no Caio, por não ter avisado ela que iria sair. E este foi o fim do meu pesadelo. Até hoje, não sei quem ou o que estava tocando aquela flauta. E também não sei o que era aquela coisa que estava nos seguindo na floresta. Mas acredito que ali na floresta havia um espírito bom e outro mau. O bom tocava a flauta para afugentar aquele demônio, que era aquela coisa que estava nos perseguindo, e ao mesmo tempo nos fazendo ficar perdido na floresta. Eu já voltei lá algumas vezes depois do que aconteceu, porém nunca mais cheguei a ouvir o som daquela flauta.
E também não me perdi de novo. Mas uma coisa que eu acho estranho é que não entendo como nos perdemos. Pois o caminho da minha casa até os trilhos é muito simples. Mas acredito que alguma coisa de ruim que estava ali na mata queria que nos perdêssemos. E talvez fosse até mesmo um espírito da mata. Bem, este é o meu relato. Boa noite. Olá, me chamo Luca. Irei relatar um fato que ocorreu com meu tio. Este ocorrido aconteceu em 1991, no interior de São Paulo. Ele morava em um sítio junto de sua esposa, que se chamava Isabel. E lá era um lugar muito pacato, típico do interior, calmo e pacífico. Ele tinha a fama de ser um cachaceiro. Trabalhava na roça durante o dia e à tarde ia para os bares da região e só regressava à noite. Mas tirando isso, ele era um bom homem. Mas houve uma época que ocorreram ataques às propriedades da região. Animais eram encontrados dilacerados e avistamentos de uma criatura negra de olhos vermelhos como sangue eram frequentes. Mas o meu tio não acreditava nessas histórias e sempre dizia que era invenção do povo. Ele sempre falava que aquilo não passava de uma onça. E as pessoas só inventaram isso para assustar as crianças mal criadas. E mesmo com tal ataque, meu tio não tinha medo de nada. Achava que era uma onça qualquer. Bem, ele continuou a sua rotina. De manhã ele ia trabalhar na roça e à tarde ele ia para os bares. Mas um certo dia, depois do almoço, o meu tio foi para um bar que era uns 5 quilômetros de distância da sua casa. Pegou a sua moto e foi até este bar. Chegando lá, ele se sentou e pediu um copo de cachaça. E pouco tempo depois, chegou um homem. Ele aparentava ter uns 30 anos e foi logo se sentando ao lado do meu tio. E em seguida se apresentando. Olá, me chamo Alberto. E o meu tio respondeu. Opa, me chamo Humberto. Pelo visto você não é daqui, certo? O Alberto sorriu e disse. Sim, eu vim visitar uns parentes. O meu tio sorriu e o Alberto logo perguntou. É verdade sobre uma criatura que está matando os animais aqui na região? Ah, isso é invenção do povo. Não passa de uma onça. Respondeu meu tio. Então, eles passaram a tarde inteira conversando e bebendo. E por volta das 11 horas da noite, o Alberto disse que precisava ir embora, pois estava tarde. E o meu tio ofereceu uma carona para ele. Os dois subiram na moto e foram rumo à casa dos parentes de Alberto. Alguns minutos na estradinha de terra, começaram a ouvir algo correndo pela mata. Meio como se estivesse perseguindo eles. O meu tio não deu muita atenção, mas o Alberto só olhava para os lados, como se esperasse algo. E mal deu tempo do meu tio se atentar sobre aquilo, e uma fera enorme de olhos vermelhos como sangue saiu do mato e saltou sobre os dois na moto. Ambos caíram no chão, e o meu tio ficou atordoado e mal conseguia se levantar. Bem, assim que ele fitou os olhos na criatura
ele mal tinha palavras para descrever aquele animal. Mas segundo ele, era um animal enorme com pelagens negras e dentes que mal cabiam em sua boca. Os olhos da coisa eram vermelhos como sangue, e aquilo aparentava estar cheio de ódio. A criatura se parecia muito com um cachorro bem grande. No mesmo momento, o meu tio olhou para o Alberto. E aquele homem estranho havia tirado as suas roupas. Então, ele começou a se contorcer pelo chão e virou uma criatura parecida com a outra. Porém, ele era de pelagem branca e um pouco maior. Ambas as criaturas começaram a rosnar uma para a outra. O meu tio ficou imóvel de tanto medo e mal conseguia se mover e apenas observava tudo. A fera de olhos vermelhos pulou para cima da criatura de pelos brancos, e ambas trocavam mordidas e patadas, soltando rosnados e urros. Mas num golpe definitivo, a criatura branca enfiou as suas garras enormes no peito da fera de olhos vermelhos, e atravessando aquela grossa pelagem negra, e a matando instantaneamente. A criatura branca veio até o meu tio, que ainda estava parado de tanto medo. O meu tio percebeu que os olhos daquela criatura eram azuis. Aquele animal de pelos brancos e olhos azuis bufou na cara do meu tio e em seguida adentrou a mata. E depois de uns 15 minutos, o meu tio conseguiu se acalmar, pegar a sua moto e seguir para sua casa. Chegando lá, ele encontrou a minha tia dormindo no sofá. Acordou ela e logo foi lhe contando tudo o que havia acontecido. Ela riu e apenas disse: "Você bebeu demais, Humberto. Já estava tão bêbado que estava vendo coisas." O meu tio chegou até a acreditar nela, pois tudo aquilo que ele havia presenciado era muito fantasioso para ser real. Então, ele foi tomar um banho e em seguida foi dormir. No dia seguinte, tudo foi normal. E como de costume, ele foi trabalhar na roça. Mas assim que ele ia saindo de sua casa, ele logo viu o Alberto na porteira do seu sítio. Então, ele foi logo perguntando o que havia ocorrido na noite passada. O Alberto contou que tudo aquilo foi real. E ele disse que era um lobisomem albino que estava ali na região para proteger as pessoas do ataque do outro lobisomem, que na verdade era um cane do inferno. O meu tio estava tentando raciocinar tudo aquilo, pois era muita informação para a sua cabeça. E quando ia embora, o meu tio o agradeceu por tê-lo protegido. Alberto apenas acenou com a cabeça e seguiu seu caminho. E depois disso, nunca mais aconteceu algo sobrenatural com o meu tio. Boa noite. Olá, sou do interior de São Paulo e tenho 15 anos. E vim aqui hoje contar um relato que aconteceu comigo por volta dos meus 5 anos de idade. Tudo começou no ano de 2007. A minha família e eu nos mudamos de São Paulo capital para uma casa aqui da minha nova cidade. Até aí tudo bem. Os meus pais estavam muito felizes com a mudança, já que eles queriam sair de São Paulo há muito tempo, por causa que a vida lá estava ficando insuportável por conta do trânsito e do trabalho.
A minha mãe, que se chama Sandra, arrumou um emprego em uma pizzaria. Bem, ela é nutricionista, então ficou encarregada de trabalhar com a ficha técnica de produtos. E o meu pai arrumou um emprego em um escritório no centro da cidade. Bem, claro que eu não ficava em casa sozinha, pois todo dia eu ia para a escolinha, e quando acabava o horário, a minha mãe vinha me buscar. E toda esta rotina ficou normal por um período de 1 ano, até que coisas sobrenaturais começaram a acontecer. Primeiro de tudo, eu tinha um amigo imaginário, que sempre ficava no corredor da casa, e ele era totalmente negro. Ele era como um espectro, e conversava muito comigo. Bem, eu não me lembro dos assuntos, mas eu sempre sentia uma sensação de vazio e tristeza. Eu o chamava de escuridão. Sim, era isso mesmo. Mas eu acho que eu tentava falar outra coisa que acontecia com frequência comigo. Pois acontecia que eu sempre via vultos na parte de trás da casa. E isso ocorria sempre quando eu entrava na casa. Havia a entrada principal e tinha uma porta no canto da garagem que levava a um corredor. E no fim do corredor tinha a parte de trás da casa, onde tinha uma churrasqueira e outras tralhas também. E por lá eu sempre via vultos quando eu brincava, e escutava vozes me chamando. Ali havia um quartinho também, porém eu nunca tive coragem de entrar lá. E com o passar dos anos, as coisas foram piorando ainda mais. E quando eu estava com 7 anos, o espectro continuava falando comigo. E então eu me dei conta de mais um espírito. Só que este ficava na sala. E ele aparecia muito raramente. Tão raramente que quase nem me lembro muito dele. Naquela época, eu tinha pesadelos constantes e não conseguia dormir no meu quarto. Segundo a minha mãe, ela dizia que eu falava que a cortina se mexia sozinha. E isso era verdade. A cortina se mexia de um jeito tão violento que parecia que alguém estava batendo nela com muita raiva. Bem, e não tinha como ser o vento, pois não havia vento suficiente para fazer a cortina mexer daquele jeito. A minha mãe, já assustada, foi falar com a diretora da minha escola, que era uma médium. Aliás, foi ela que me ajudou em muitos momentos difíceis e me apresentou a religião espírita. E quando a minha mãe explicou a ela tudo o que acontecia comigo, a diretora logo mandou ela trocar aquela cortina. E assim a minha mãe fez. E aqueles fenômenos paranormais logo pararam. Porém, em uma noite que eu nunca vou esquecer, eu estava dormindo com os meus pais como de costume. E acordo no meio da noite e começo a escutar gemidos e sons de corrente junto com um som de lâmina passando pelo chão. E quando eu olhei na direção da janela, vi uma sombra negra com chifres e eu gritei muito. E fiz os meus pais acordarem desesperados. Contei o que tinha visto e o meu pai, sem medo, foi ver o que era. Na verdade, ele não acreditava nessas coisas de espíritos. E por isso, ele foi verificar. Ele estava crente que aquilo tudo foi coisa da minha imaginação. Porém, a minha mãe acreditou em mim. Bem, e não deu outra. Quando eu estava com os meus 9 anos, os meus pais se mudaram dali. E todas essas coisas estranhas pararam de acontecer. Pelo menos por enquanto. E quando eu fiquei mais velha, eu descobri que naquele local, mais especificamente naquele bairro, ali era uma senzala. E um pouco abaixo
na esquina de nossa casa, era o casarão dos patrões daqueles escravos que ali viviam. E como muitas pessoas morreram no local, algumas almas ficaram presas ali, e principalmente naquela casa. E pelo que sei até hoje, ninguém conseguiu morar lá por muito tempo. Um amigo do meu professor mora na casa vizinha, e ele diz que escuta os mesmos sons de correntes e gemidos que eu escutava. Bem, este foi o meu relato. Boa noite.